Estamos aqui em linha direta com a Justiça para mais um episódio, desse programa que está há mais de 20 anos no ar na Rádio Bandeirantes para discutir hoje o combate ao assédio sexual. Um assunto que, por muitas vezes, trazemos ao programa e sempre que há alguma atualização, buscamos um convidado de peso para trazer informações, esclarecimentos e debater o assunto conosco. Hoje o nosso contato é com a sócia do Pinheiro Neto Advogados, a doutora Thaís Galo, que está conosco no Linha Direta com a Justiça para falar mais sobre esse assunto. Thaís, seja bem-vinda aqui. Ela quer que chame assim, viu? Já conversei com ela fora do ar, não quer que chame de doutora, senhora, então por isso que teve essa pausa aí antes de chamar. Não é porque eu esqueci o nome dela, não. Thaís, seja bem-vinda aqui ao Linha Direta com a Justiça, viu? Um prazer te receber na Rádio Bandeirantes para falar sobre um assunto tão importante. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É verdade, eu pedi para que não fosse usado nem doutora, nem senhora, para ser uma coisa, um bate-papo mais informal. Queria te dizer que eu estou muito contente e é um momento especial participar desse programa, porque quando criança a minha mãe me acordava para ir para a escola às 6 da manhã com o programa Rádio Bandeirantes, O Pulo no Gato. Então hoje participar de um programa da Rádio Bandeirantes me deixa muito contente, me traz boas recordações. Então vou te falar uma coisa que a senhora não sabe. A senhora também vai para o Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes porque nós temos trechos do Linha Direta com a Justiça que são exibidos no Pulo do Gato justamente para alertar os ouvintes sobre os assuntos que serão tratados no programa no domingo à noite na programação aqui da Rádio Bandeirantes. Então a gente separa trechos, do programa e coloca lá no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes para alertar os ouvintes sobre os assuntos que serão tratados em linha direta com a Justiça. Então, Nossa, nos mais legal próximos ainda. dias, sua voz também vai estar no Pulo do Gato, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o assunto importante. Tem uma nova lei que trata, então, dessa questão aí do combate ao assédio sexual. Conta pra gente qual que é a novidade pra gente começar a nossa conversa por aí. Tá bom, vamos tentar contextualizar um pouquinho. Eu acho que todo mundo já teve, é familiar que durante a pandemia a gente teve muitos casos e o aumento da violência contra a mulher. Em abril de 2022, o ministro do Trabalho e Previdência enviou um texto para o Jair Bolsonaro editar como uma medida provisória, como uma forma de incentivar o emprego das mulheres. E nesse texto, se tornou lei em 21 de setembro, que é a Lei 14.457, esse texto ele traz um capítulo onde ele visa a proteção e o combate contra o assédio sexual e a violência no ambiente de trabalho. As empresas elas são obrigadas a manter um ambiente sadio de trabalho e como parte de um programa de emprego mais mulheres, o assédio sexual também tem que ser combatido. E eu acho que tem duas questões muito importantes, que a primeira é o combate, vamos tornar essa medida punível, e a outra é educacional, Na medida em que a empresa tem o dever de educar o profissional para as medidas de prevenção, o que é um assédio sexual, o que é um assédio moral, quais são os tipos de violência no ambiente de trabalho, de todo modo ela também está educando esse profissional que é um cidadão também para não cometer nenhum tipo de violência no ambiente familiar, perante a sociedade. Então eu acho que foi uma medida bastante inteligente, uma forma de utilizar as empresas para o combate dentro da própria empresa, como o combate ao assédio sexual e outros tipos de violência fora do ambiente profissional, E essa orientação tem uma regra geral? Cada empresa vai adotar o programa que quiser? Algum tipo de norma que precisa ser seguida pelas empresas, doutora?
A partir do dia 21 de abril, que se tornou eficaz essa medida, as empresas que possuem CIPA, então são empresas com mais de 20 empregados, mas a gente entende que também empresas com menos empregados, e a depender do risco, do grau de risco dessas empresas, elas já estariam, no mínimo, empáticas com esse tipo de programa, mas as que têm CIPA, elas são obrigadas a estabelecer um treinamento anual de medidas de combate ao assédio sexual, assédio moral e violência, e esse treinamento ele tem que ser repetido a cada 12 meses, né? E quem é o órgão interno que vai ser o responsável por implementar o treinamento e outras medidas, né, de combate, é a CIPA, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora recebeu mais uma letrinha, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Ambiente de Trabalho. Então, a CIPA é esse órgão que vai fazer essa gestão do programa. Muito bem. O que é o assédio sexual para a legislação brasileira, né, em termos legais, assim, para o ouvinte que imagina o que é, mas não sabe exatamente o que configura o assédio sexual? O assédio sexual é um crime que está previsto no artigo 216-A do Código Penal. É a imposição, né, de forma indesejada da mulher, a ponto de, no ambiente de trabalho, eu ter a vontade de que ela se ceda a mim alguma medida, um beijo ou alguma outra coisa, e ainda prometo a ela algum tipo de promoção, algum tipo de benefício. O assédio sexual no ambiente de trabalho, ele é bem caracterizado com a troca de uma vantagem. Eu obtenho um favor sexual e você me dá uma vantagem profissional. Então, ele é bem tipificado nesse contexto profissional. Tem que haver, sim, resistência, né? A mulher, e aí a gente está falando muito mais da mulher, mas também a gente pode ter assédio sexual no ambiente masculino. Precisa ter a resistência, então, assim, eu não quero aquele tipo de cantada, eu não gostei daquela abordagem, porque à medida que ela não for resistida, pode ser uma cantada, pode ser um princípio de namoro, pode ser um momento onde as pessoas estejam se relacionando de forma mais amorosa, né? Então, a CIPA, ela tem uma necessidade de apurar com bastante critério e sigilo se aquela denúncia que veio para o canal de denúncia da CIPA, ela é uma denúncia efetivamente relacionada a um assédio sexual ou não passa de uma briga de namorados, onde num momento eu era namorado ou tinha um relacionamento e depois eu fiquei com raiva e estou denunciando que fui assediada sexualmente. Então, a CIPA também, além de dar treinamento, né, ela deverá ser treinada para reconhecer o que é o assédio sexual, quais são os elementos que tipificam esse crime. Muito bem. Nós estamos conversando aqui no Linha Direta com a Justiça com a advogada Thaís Galo, que é sócia do Pinheiro Neto Advogado, sobre esse assunto, né, o assédio sexual, uma nova lei que institui treinamento anual para funcionários aí de todos os níveis hierárquicos. Ações ficam a cargo da CIPA, que é justamente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, das empresas. E essa legislação que está em vigor desde março desse ano. Quando a gente fala de assédio sexual e a gente trata desse assunto, vem logo à mente a posição hierárquica, né? Isso tem que ser levado em conta na hora. Nós podemos ter, por exemplo, algum tipo de assédio de alguém que está subordinado a vítima, ou isso realmente precisa estar configurado para que esse crime, né, possa ser investigado e até mesmo punido, doutora?
Quando a gente fala de assédio, tem essa conotação de que seria necessário um nível hierárquico, e essa é a forma mais clássica. Mas a jurisprudência já tem aceito assédio sexual entre pares, né? E entre subordinados, né? Então, assim, entre pares, imagina um colaborador assediando uma colaboradora, dizendo: olha, se você se você continuar resistindo, né, às minhas investidas, eu vou te prejudicar na empresa com uma fofoca, eu vou falar alguma coisa do seu trabalho, da sua performance. Então, não precisa necessariamente ser via superior hierárquico, mas a jurisprudência já tem visto casos e tem aceito também entre pares ou do subordinado em relação ao superior. Isso é possível. Quem que vai dar esse curso aí, né? São advogados? A senhora vê já empresas que estão disponibilizando? A própria empresa pode, por exemplo, com os seus funcionários, né, oferecer essas orientações, colocar nos murais de aviso. Hoje em dia tem pouco isso, né? A gente tem muita ferramenta tecnológica que acaba disparando esses avisos. Com isso, a empresa já vai estar de acordo com o que a legislação prevê atualmente? Então, Pedro, essa é uma pergunta bem interessante, porque a maioria das empresas, posso dizer, principalmente as multinacionais, elas já têm esse tipo de treinamento que está abaixo dos departamentos de compliance, né? Os departamentos de compliance, eles de modo geral, eles fazem muitos treinamentos de empregados, seja para assédio, moral, sexual, código de ética. Então, são treinamentos que as empresas já, principalmente as multinacionais, já estão acostumadas. O que essas empresas vão fazer? Elas vão deslocar ou compartilhar, né? Vai ser um treinamento a quatro mãos, tanto do Departamento de Compliance quanto da CIPA, sobre assédio sexual e violência no trabalho. O que eu posso dizer é que quando isso começou a ser uma responsabilidade do Departamento de Compliance há mais de 10 anos atrás, muitos escritórios de advocacia, e eu posso dizer que eu fiz bastante treinamento para muitas empresas sobre o assédio sexual, assédio moral, a gente reúne os trabalhadores, faz os treinamentos em períodos de trabalho, tem empresa que estabelece a semana de compliance. Então, assim, sim, de certo modo, são escritórios de advocacia, são consultorias, mas depois que esse treinamento é feito e incorporado por algum profissional de compliance e agora pelos profissionais da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, as empresas começam a fazer isso internamente de um certo modo mais incorporado. O que eu posso dizer e o que vem a nós, né, como advogados externos de empresa, é que vem aquela máxima, né, santo de casa não faz milagre. Então, eu gostaria que um escritório que viesse prestar esse tipo de serviço, porque dá um pouco mais de formalidade, nos parece que a reação dos empregados é um pouco melhor. Mas isso, na verdade, é uma percepção, não é uma obrigatoriedade, mas geralmente são consultorias e escritórios de advocacia. Perfeito. Agora, esses canais, né, que devem estar disponíveis para os funcionários da empresa denunciarem casos de assédio, eles devem preservar o anonimato, porque no ambiente de trabalho, né, vamos ser bem honesto aqui, às vezes o funcionário tem medo de ser demitido, ele acaba omitindo algumas questões. Quais são as garantias que as empresas podem dar aí para que ele não sofra algum tipo de retaliação ao fazer uma denúncia dessa magnitude? Na verdade, esse é um pilar essencial de qualquer programa de combate ao assédio sexual, moral e violência. É o sigilo, né? E o anonimato. Então, os canais de denúncia geralmente já preservam o anonimato de qualquer denunciante,
né? Até para que a pessoa se sinta confortável. Quando a gente tem agora a CIPA como um dos responsáveis por esse programa, é interessante e importante esclarecer para os nossos ouvintes que a CIPA também vai ter que ser treinada, né? Porque diferentemente de assédio sexual e assédio moral, quando a CIPA faz a apuração de um acidente, a apuração de uma medida para evitar acidente de trabalho ou doença profissional, a CIPA ela tem a necessidade de divulgar as informações para que elas não se repitam, né? E no caso de um assédio sexual, um assédio moral ou violência, é outro comportamento. Ela vai ter que receber essa denúncia e manter o sigilo. Então, ela não vai poder divulgar, porque na medida que ela divulga, ela tem um outro tipo de dano à vítima, né? Que é o dano moral, de expor a vítima, expor o assediador. Então, sim, o sigilo é primordial. A empresa precisa proteger o assediado, a vítima, e também o assediador, na medida que isso for possível, necessário e importante, porque vai ter algum momento que talvez seja necessário reportar isso para a polícia, se for o caso. Mas o sigilo é uma coisa muito importante. E é mais importante relatar para a empresa do que para a polícia? Acho que essa pode ser uma dúvida de muita gente, né? Então, fica muito difícil você relatar para a polícia sem relatar para a empresa, porque, na verdade, a polícia, depois que a polícia recebe a informação, ela vai ter que iniciar um procedimento. Imagina chegar um delegado de polícia na porta da empresa e falar assim, olha, eu recebi uma denúncia que tem um assédio sexual e a empresa não está nem sabendo. Né? Então, o canal é primeiro a empresa, até que para que a pessoa tenha um pouco mais de elementos de que aquilo aconteceu mesmo, e depois, conjuntamente com a empresa, se verifica os prós, os contras e os fatos, efetivamente, de uma denúncia para a polícia. Não é impeditivo ir para a polícia, mas é recomendável, primeiro, falar para a empresa e depois, conjuntamente, os dois decidem qual que é a melhor medida, sempre preservando que a vontade da vítima é prevalente nesse ambiente. Se a empresa fala assim, olha, eu acho que talvez os fatos aqui não te favorecem para uma denúncia de assédio, mas a vítima ela tem esse direito de denunciar se for o caso. Perfeito. Não, importante esse ponto aí. Um outro ponto importante de ser esclarecido, né? Hoje as pessoas, elas têm uma comunicação imediata, né? Essas conversas de WhatsApp, Instagram, rede social, comentários, são utilizadas, são aceitas como prova numa investigação como essa de assédio sexual? Então, você tocou num ponto bem importante, Pedro. É muito difícil você fazer a prova do assédio sexual, porque geralmente ela é um momento de um relacionamento entre duas pessoas, né? Então, assim, dificilmente o assediador ele vai assediar a vítima dentro de uma sala de reunião, com mais uma testemunha. Então, é sempre no relacionamento ali, perto da vítima, e a vítima fica muito constrangida e fica muito difícil de fazer essa prova. Então, a jurisprudência, a justiça já tem aceito uma máxima que é a vítima, as versões trazidas pela vítima já são provas dos fatos ocorridos. Então, o assediador será obrigado a fazer a contraprova de que aquele assédio não ocorreu. Então, para fazer essa prova de que o assédio ocorreu, a vítima pode usar, sim, WhatsApp, gravação de telefone, vídeo, porque é uma forma dela comprovar que ela foi assediada. E a contraprova para livrar, né, o assediador das acusações vai ter que ser feita por ele. Então, quando a gente pode pegar até um paralelo, e aí falando um pouquinho de futebol, no caso do Daniel Alves, a gente está falando de uma legislação espanhola, nem tenho
competência técnica para falar sobre isso, mas quando a gente percebe que os fatos trazidos pela vítima já são suficientes e muito mais eficazes para investigação de um assédio sexual, é porque é muito mais complicado a vítima fazer esse tipo de prova. Então, a jurisprudência brasileira também já tem entendido que a vítima pode usar de vários meios de prova, ainda que não fossem aqueles os mais comuns, para comprovar esse tipo de assédio. E o ambiente fora do trabalho? As pessoas saem para tomar um drink, conversar, o relacionamento não está estreito ali ao escritório, né? As 4 linhas da empresa. Festas de aniversário, outras confraternizações. Se o assédio vem num momento como esse, conta como assédio sexual ou entra em algum outro tipo de dispositivo, hein, doutora Thaís? Então, vai depender de como que a gente fez essa reunião, né? Se essa reunião é uma festa patrocinada pela empresa, então é uma festa de final de ano, uma confraternização de uma equipe patrocinado pela empresa, a gente ainda está num ambiente de trabalho. Né? Então, o empregador ele é responsável por manter esse ambiente sadio. Quando é uma festa entre amigos, né? Olha, os colegas de trabalho resolveram se reunir num churrasco no domingo na casa de algum deles. A empresa ela fica um pouco minimizado a obrigação dela de manter esse ambiente sadio. Ela nem sabe que existe em muitos momentos. Né? Mas, a partir do momento que eventual denúncia diga que, olha, eu fui assediada no churrasco do domingo pelo funcionário X, mas continuou a acontecer no ambiente de trabalho, então, assim, o fato gerador foi o churrasco, mas continua no ambiente de trabalho, a empresa passa a ser responsável, né? Perfeito, o importante esclarecimento aí também, né, sobre os limites, né, dessa questão do assédio sexual que estamos discutindo aqui no Linha Direta com a Justiça hoje. São muitas pontas, né, dessa história que acabam sendo trazidas aqui para o nosso debate a partir de uma nova legislação que coloca, então, uma obrigação para as empresas tratarem do assunto com os seus funcionários. A empresa pode ser responsabilizada de alguma forma pelo assédio de um de seus funcionários? Ou seja, além do funcionário, se ficar comprovado que ele cometeu assédio contra um colega, isso pode resvalar em algum tipo de prestação de contas da empresa com a vítima do assédio, alguma reparação monetária, ou a empresa não pode ser responsabilizada por isso? Não, pode sim. Geralmente, nos casos onde já houve assédio sexual, porque o que acontece neste momento de obrigatoriedade do treinamento é uma medida educativa para evitar que novos casos de assédio ocorram, né? Mas casos já ocorreram e a gente sabe que, mesmo com todos os treinamentos, ainda a gente pode ter algum caso, lógico, com menor número e menor intensidade, que podem ocorrer. Então, nos casos já ocorridos de assédio sexual, em que a empresa não tomou nenhuma medida contra o assediador, ou, de certo modo, mesmo que tenha tomado essa medida, ou a vítima se sentiu muito prejudicada, geralmente a vítima entra com uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pleiteando o pagamento de uma indenização decorrente do assédio sexual, do assédio moral e eventual inércia da empresa. Porque tem empresa que, há muito tempo atrás, agora as empresas são mais engajadas nesse combate de assédio, não é que ignoravam, mas não davam a importância necessária para esse tipo de violência. Então, muitos casos houve onde a vítima achou que a empresa não tomou nenhuma medida, não ignorou, ou então, também acontece, Pedro, nos casos ainda que a empresa tenha tomado todas as medidas para acolher essa vítima, aconteceu um vazamento da informação. Então,
a vítima sente que sua honra, sua imagem ficou afetada, ela pode sim buscar uma reparação via Justiça do Trabalho para pagamento de indenização por danos morais. Muito bem. Nós conversamos aqui no Linha Direta com a Justiça com a Thaís Galo, que é advogada, sócia do Pinheiro Neto Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, da América Latina. Aliás, viu, doutora, nós tivemos aqui a presença no ano passado do doutor Celso Sintra Mori, que conversou conosco sobre o aniversário do Pinheiro Neto, né? Que no ano passado teve uma grande comemoração aí, 80 anos. 80 anos. E fizemos uma longa entrevista, ele falando sobre os bastidores aí do escritório. Os ouvintes adoraram, assim, porque quem ouve o Linha Direta com a Justiça tem um pouco de curiosidade também, além das questões tratadas aqui, sobre o dia a dia dos escritórios, né, a função do advogado. Então, ele foi muito simpático conosco nessa entrevista. Vamos reprisá-la a qualquer momento novamente, como fazemos aqui no programa, em época de feriado, assim, porque foi uma entrevista muito esclarecedora, né, contando um outro lado aí que não é sempre que a gente tem tempo para conversar. Muito obrigado pela presença hoje aqui no programa, por ter compartilhado tanto conhecimento com os nossos ouvintes. Fica aqui o convite para voltar numa próxima para tratarmos de outro assunto na Rádio Bandeirantes, viu? Obrigado e até uma próxima. Sempre à disposição. Muito obrigada. Bom dia.